engraçado que fazia muito tempo que eu queria fazer isso, mas eu não fazia. E eu sempre induzia as pessoas a fazerem isso, na verdade. Eu sempre levei elas terem resultado fazendo isso. Não sei porque até hoje eu não fazia. Então, esse é o momento em que talvez eu esteja começando de novo, sabe? De novo, de uma forma como se eu soubesse o que eu tinha que fazer. Mas eu não gostei dessa sensação. Então, é uma sensação estranha. Por você procurar viralização numa plataforma, você procurar o melhor esquema de SEO para poder escrever ali embaixo e o buscador te encontrar. É um negócio muito, muito estranho você produzir conteúdo dessa forma. Certo, porque tecnicamente você entrega o que o algoritmo quer, e o algoritmo nada mais é do que o que as pessoas querem. Ou a gente pode entrar naquela briga direta se é o algoritmo que quer ou se é o que as pessoas querem. Eu não sei exatamente se isso é uma briga válida. O papo de eu querer dizer que essa briga talvez não importe, que qual que vai ser realmente a diferença entre a gente saber se é o algoritmo que entrega ou se é a gente que influencia ele a entregar. Se o conteúdo é uma bosta e a gente continua assistindo e ele vai entregar mais daquilo, obviamente foi o que a gente escolheu. Mas se para 70% das pessoas isso é algo que é suficiente, talvez não seja tão uma bosta. Aí, nesse mundo do marketing digital, você fica bem preso ali a ver as tendências do que estão rolando. Estão falando muito de brain rot e tudo mais, apodrecimento do cérebro. Cara, será que ele tá apodrecendo? Porque, tipo, as pessoas só querem descanso, sabe? As pessoas só querem olhar pra alguma coisa diferente. Elas só querem se distanciar da vida real. A vida real tá muito chata. Cada dia novo surge uma inteligência artificial nova, um auxiliar novo, alguma coisa nova, e nada resolve as coisas. Por mais que a gente esteja sempre inovando, nada tá trazendo inovação. Acho que tá sendo o grande ponto de toda essa história. Eu tô acostumado a dizer que eu gostava muito mais do mundo sem o ChatGPT. Quando a gente tinha que buscar coisas no Google como faziam os astecas, né? Eu ainda tive o privilégio de não ter o Google por um pequeno tempo ali na minha vida. Na verdade, ter computador na minha infância era uma coisa bem cara. Meio que a conversa, o papo que eu tô querendo puxar aqui, talvez seja que a gente precisa refletir um pouco nas relações que nós estamos tendo com a tecnologia, em que não vai fazer sentido. O ser humano não vai fazer sentido. E eu falo que o ser humano não vai fazer sentido porque a gente produz conteúdo com IA, provavelmente metade do que rola na internet é IA. Metade não, já tem pesquisa aí que aproximadamente que o tráfego é feito aproximadamente por 70% de contas bots online, e a gente continua reproduzindo isso, e para um conteúdo engajar, na verdade eu tenho que alimentar um bot para que ele engaje e entregue para uma pessoa real, com sorte ali de uns 50%. Tá, tudo bem. Não é sorte, é estratégia, estudo, seja lá como vocês queiram chamar. É estranho, é muito estranho. Não é que nem antigamente. Pô, quando surgiu o Google, todo mundo falava, cara, que coisa inovadora. A gente vai poder estudar de dentro de casa, a gente vai poder ver coisas diferentes de dentro de casa, a gente vai poder entender o mundo de fora, só que de dentro. Eu não vou precisar ir até, sei lá, os Estados Unidos para entender os Estados Unidos e assim vai. O que está acontecendo agora é assustador. Eu não estou vendo as pessoas procurando entender o mundo ao seu redor, mas sim elas estão tentando se entender introspectivamente, utilizando um algoritmo de machine learning que é só uma sequência de palavras. Aquilo não está pensando, aquilo não está vivo, e aquilo ali não tem essa capacidade. E longe de mim querer falar mal do ChatGPT, porque eu não quero morrer para ele. Aquilo ali é simplesmente um amontoado de palavras. É como se você me pedisse uma ajuda e eu te dissesse, nossa, mas vai melhorar de uma maneira mais como você quer ouvir, porque eu sei como você quer ouvir, porque eu tenho todo o conhecimento da internet, porque eu sou uma IA. Então, eu não sei muito bem com que objetivo eu tô fazendo isso, tá? Mas eu decidi que eu ia começar a abrir câmera e falar pro YouTube, até de certa forma isso pode prejudicar até o meu trabalho em si com marketing digital, entendeu? Porque as pessoas falam, nossa, mas você é muito contra a IA e etc. Não sou nem um pouco. Eu acho maravilhoso. Eu brinco com o ChatGPT o dia todo. Amo, adoro. Peço para ele me explicar conceito, peço um monte de coisa. Mas quando eu vejo uma pessoa que não passou por essa fase, sabe? De ter que descobrir o mundo ali sem uma tela e depois ter passado para a tela, e ainda que quando passou para a tela não tinha o Google, e em seguida veio a história do Google, cara, as pessoas simplesmente elas estão presas em bolhas, dentro de bolhas, dentro de bolhas. Entendeu? Não é mais uma bolha em que você está preso.
mas como se fosse um labirinto, e você não tem como sair. E o que eu tô vendo é gente no celular o tempo todo. O tempo todo. Essa semana, tipo, eu tenho encarado bastante São Paulo. São Paulo tá bem feio nesse quesito, sabe? Tipo, qualquer praça que você vai, tipo, você vê umas... Você simplesmente não vê uma pessoa em que a cara não esteja no celular. Você não vê. Eu tava até, tipo, brincando, conversando com uma colega minha. Nossa, parece que agora, tipo, não existe mais não existem mais seres humanos de cores diferentes, só azul. Porque todas as caras estavam azul, sabe? Então, basicamente foi isso. Foi essa sensação que eu tive a ver o que isso tá acontecendo, e onde isso vai levar, eu não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia, de verdade. Porque nas minhas especulações eu diria, pô, a gente vai chegar numa civilização utópica e blá blá blá, etc., que ninguém precisa depender do consumismo, somente do ser, entender pesquisa e querer evoluir e tudo mais, mas isso é esquerdismo, visto do ponto de vista de algumas pessoas. Pra mim é só Star Trek. Então até que ponto vale a pena a gente continuar investindo num negócio tão absurdo, que vai gerar uma inteligência tão absurda, na verdade só vai fazer o que a gente queria fazer. E se você vê hoje em dia, a Maiá, ela faz tudo que um ser humano queria estar fazendo enquanto ele está no trabalho. Por exemplo, você vai ver, Maiá desenvolve arte, desenvolve música, escreve texto, basicamente tudo que for criativo, né? Só que no âmbito do Maiá é generativo, e a diferença dessas duas coisas é que realmente é criatividade, ela é criada, certo? Com base de experiências e qualias que você tem durante a sua vida, e começa a colocar no papel, por exemplo. Um desenho que você começa a fazer. O passo nunca é o mesmo. Uma mão, quando ela balança, nunca é a mesma. Você transmite a sensação que você está sentindo para fazer uma pintura, por exemplo. Mas só... Não é só pintar, cara. O pincel treme junto com você. O lápis treme junto com você quando você desenha. As palavras que vão surgindo quando você escreve, elas vêm de acordo com aquilo que você ouviu durante a semana. Música que você vai tentar, sei lá, compor, elas vêm com tendências do que você tá ouvindo. Às vezes, um cara que tá fazendo uma música clássica, ele tá sendo influenciado pelo Justin Bieber, ele nem sabe. Então, eu pergunto, o que é realmente criativo? E qual que é a diferença do generativo? O generativo nada mais é do que eu colocar uma sequência de coisas prováveis que estejam uma depois da outra. E como a gente sabe... Cara, isso nunca deu certo na humanidade. Probabilidade gerada, tipo, pra gente entender... Eu tentar colocar uma sequência de eventos pra me dizer o que vai acontecer com base em alguma coisa, sei lá, pode ser estatística, pode ser não sei o que lá, beleza, ok, isso faz total sentido. Mas a gente sabe que o ser humano é muito mais complexo do que isso. O que vem acontecendo de 10 anos pra cá? O que as mentes vêm fazendo de 10 anos pra cá? O que aconteceu no século XX que foi surreal, que, tipo, provavelmente nenhum computador teria chegado em nenhuma dessas teorias sozinho. Então eu quero convidar todo mundo a pensar agora. Pensar de verdade. Quando você utilizar uma dessas ferramentas, use ela pra pensar, não pra perguntar. Quando você pergunta, espera uma resposta, você está só utilizando a habilidade cognitiva de outra pessoa. É a mesma sensação de quando você ia para uma escola, você viu o professor resolvendo um exercício e você sentia que você sabia. Você pegava uma lista de exercícios para fazer, você não conseguia fazer, não. O que de bom pode sair de um mundo que é só gerado através do que ele já foi? Eu acho que nada. Sinceramente, eu acho que nada. Não dá para surgir um novo Da Vinci assim. Não dá para aparecer um Einstein assim. A gente pode facilitar muitas coisas. Às vezes uma pessoa que nem chegaria no nível dessas pessoas consegue realizar as mesmas coisas. Mas a que ponto? Interesse. O que adianta desenvolver uma teoria nova e muito boa utilizando uma inteligência artificial, sendo que o meu interesse é o consumo. Meu interesse é o consumo através de rede social, meu interesse é o consumo do meu aplicativo de comida, meu interesse é o TikTok, meu interesse é um joguinho, meu interesse é o tigrinho. De que adianta? Aqui fica um convite, talvez... se chegar em alguém aí que tenha algum tipo de poder sobre isso, né? Eu acho que a gente tem no máximo 2 anos até a coisa se tornar irreversível. Quem já usou, quem é entusiasta de IA, quem mexe todo dia, igual a gente... Isso que eu mexo só pra marketing, né? Mas a gente já sabe o quão absurdo é e o que a gente pode fazer. Manipulação em massa vai ser, em breve, uma das coisas mais difíceis de lidar. Eu tô, sinceramente, eu acho que eu não quero estar nesse jogo.